Quando o uivo corta o silêncio da noite, é sinal de que a história vai começar. Seja bem-vindo ao Na Calada da Noite, onde o medo ganha voz. E as lendas, vida. Este é o canal onde o folclore sangra e os contos sussurram ao pé do ouvido. Prepare-se, o desconhecido te espera. Meu nome é Lara, tenho 17 anos e me mudei para o Japão há 2 meses com meus pais. A gente veio de Belo Horizonte por causa do trabalho do meu pai. Ele recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa de tecnologia em Kyoto e como minha mãe sempre sonhou em conhecer o Japão, eles decidiram que era uma boa oportunidade. No começo eu estava animada. Era tudo diferente, bonito, silencioso demais, limpo demais. As cerejeiras, os templos, as ruas estreitas pareciam coisa de filme. Mas agora eu só queria estar de volta em casa. Hoje é uma daquelas noites em que tudo parece errado. Fiquei presa na biblioteca da escola estudando para uma prova e perdi o último trem. Kyoto é segura, dizem. Mas mesmo assim, tem alguma coisa nessa rua que me deixa nervosa. Estou andando sozinha por um caminho estreito, entre muros de pedra cobertos de musgo. O chão está úmido, cheio de folhas secas, e meus passos fazem um barulho alto demais. O som ecoa como se alguém me seguisse. Eu olho para trás o tempo todo, mas não tem ninguém, ou pelo menos ninguém que eu possa ver. À minha esquerda tem um pequeno templo antigo. Parece abandonado. O portão de madeira está entreaberto e o vento empurra as folhas secas para dentro, fazendo um som arrastado, incômodo. À direita, casas velhas de madeira, com as janelas fechadas, escuras. Parece que os olhos dessas casas me seguem enquanto caminho. O frio é cortante. Meu casaco fino não ajuda. E pior do que o frio é essa sensação de que estou sendo observada. Um arrepio me percorre a espinha e meus braços se arrepiam. Sinto como se algo estivesse me rondando, esperando que eu me distraia. Desde que cheguei aqui tenho notado umas coisas estranhas. A escola é moderna, mas o clima entre os alunos é estranho. São educados, sim, mas distantes. Alguns me olham com curiosidade, outros com desconfiança. Sempre cochicham quando passo. Ontem, uma menina japonesa me puxou pelo braço do nada. Ela olhou bem nos meus olhos e disse: "Não ande sozinha à noite por aquela rua." Falou em japonês, mas o tom dela foi tão intenso que mesmo sem entender tudo, eu soube que era sério. Uma palavra ficou na minha cabeça: Kuchisake-onna. Eu pesquisei depois. É uma lenda urbana daqui. Falam de uma mulher com a boca rasgada de orelha a orelha, que aparece à noite em ruas desertas. Ela usa uma máscara, como quase todo mundo usa aqui. Mas o motivo dela é outro. Ela te para e pergunta: "Watashi kirei?" Eu sou bonita? Se você diz que não, ela te mata ali mesmo. Se diz que sim, ela tira a máscara. E aí, ela mostra a boca deformada, cortada, aberta de uma ponta a outra. Então ela pergunta de novo. Se você diz que não, ela te mata. Se diz que sim, ela corta sua boca para ficar igual a dela. Eu ri quando li isso. Achei que fosse só mais uma dessas histórias para assustar criança. Mas agora, sozinha, com o vento sussurrando nos meus ouvidos e as sombras se mexendo nos cantos dos muros, não parece tão engraçado. Continuo andando, mais rápido. Olho para o relógio no celular. 00:30 e sem sinal. Claro, tento ligar para o meu pai, mas a chamada nem começa. De repente, ouço passos atrás de mim, me viro rápido, nada. Só o som do vento, tento pensar racionalmente. Pode ser só minha cabeça, mas os passos continuam, coincidem com os meus. Paro, e os passos param. Meu coração dispara, meus dedos tremem. Olho para trás, para frente, para os lados, tudo deserto. Foi aí que eu ouvi um sussurro, fraco, quase como se estivesse dentro do meu ouvido. Kirei? Meu sangue gelou. O coração parou por um segundo. Eu me virei devagar. Atrás de mim, na neblina que começava a se formar no fim da rua,
Vi uma silhueta feminina, parada, imóvel. Usava um kimono escuro, cabelos pretos longos e lisos, cobrindo parte do rosto. E uma máscara branca no rosto, como todo mundo usa. Mas o que me fez tremer não foi a máscara. Foi o jeito como ela estava ali, como se estivesse esperando por mim. Eu tentei dar um passo para trás. Meu corpo não respondeu. As palavras dela ecoaram de novo, um pouco mais altas. Watashi, Kirei. Meu coração estava batendo tão forte que eu achei que fosse desmaiar. Eu não sabia o que responder. Ela estava parada, mas algo nela parecia ameaçador. Não era humana, ou talvez tenha sido um dia. E ali, naquela rua vazia, no meio da noite gelada de Kyoto, eu percebi que as histórias que a gente chama de lenda nem sempre são só histórias. Eu não sei por quanto tempo fiquei ali parada, olhando para aquela figura na névoa. Parecia uma estátua. Os cabelos longos balançavam levemente com o vento, mas o corpo dela não se mexia. Nenhum passo, nenhum gesto, só aquele olhar por trás da máscara. Fixo, quente, como se atravessasse minha pele. Watashi, Kirei? A voz veio de novo, agora mais clara, mais próxima, como se ela estivesse ao meu lado, mesmo sem ter se movido. Meu instinto gritava para correr, gritar, qualquer coisa. Mas meu corpo não obedecia. Era como se algo me segurasse. O ar estava mais denso, difícil de respirar. O frio aumentava, mas o suor escorria pelas minhas costas. Aquele tipo de medo que paralisa, que pesa no peito. Minha mente rodava. O que eu respondo? Eu lembrava da história. Se disser que ela é bonita, ela tira a máscara. Se disser que não, ela mata. Não existe resposta certa. É isso que torna tudo tão apavorante. Com a voz mais fraca do que eu esperava, respondi: sim, você é bonita. Ela não disse nada por um momento. E então, como se o tempo tivesse voltado a andar, ela deu o primeiro passo. O som da madeira dos tamancos dela tocando as pedras da rua foi seco, preciso. Outro passo, mais perto. Até que parou a uns 3 metros de mim. E com uma lentidão quase ritual, ela ergueu as mãos até as orelhas. Tocou os elásticos da máscara. Meu coração ameaçava sair pela garganta. E então, ela puxou. A máscara caiu. Eu não consegui segurar o grito. A boca dela era impossível. Cortada de um lado ao outro, os lábios abertos como se tivessem sido rasgados com uma faca, mas perfeitamente curados, como se aquela deformidade fosse permanente. Um sorriso grotesco, eterno. Dentes expostos, vermelhos, sujos. A pele ao redor repuxada, como se cada palavra que ela dissesse rasgasse mais a carne. E agora? Ela perguntou. Sou bonita assim? Era como estar presa num pesadelo. A voz dela não combinava com o rosto. Era suave, quase infantil, mas saía de uma boca que não deveria conseguir formar palavras. Sim, eu respondi, sem conseguir pensar. Ela inclinou a cabeça de leve, como se estivesse confusa, ou decepcionada, e deu mais um passo. Eu recuei. Foi aí que vi. Na mão dela, uma tesoura, enorme, enferrujada. Ela a segurava com firmeza, com naturalidade, como se fizesse parte do corpo. E então eu entendi o que vinha a seguir. A resposta certa não importava. O fim era sempre o mesmo. Meu corpo finalmente reagiu. Virei de costas e corri. Não pensei em direção, em lógica, em mapa. Só corri. As pedras da rua escorregavam sob meus pés. O vento parecia gritar nos meus ouvidos. E atrás de mim, o som que eu nunca mais vou esquecer. Os passos dela, lentos, mas constantes. E o ruído metálico da tesoura abrindo e fechando, como se ela cortasse o próprio ar. Corri por ruas que nem sabia que existiam. Becos estreitos, escadarias antigas, arcos de pedra. A cidade parecia se fechar em torno de mim, como se me prendesse num labirinto. Cada vez que olhava para trás, ela estava lá. Nunca corria, só caminhava, mas sempre mais próxima. Gritei por ajuda.
Ninguém apareceu. As janelas estavam todas fechadas, as luzes apagadas. Era como se o mundo tivesse sido desligado só para mim, como se aquela parte da cidade tivesse sido separada da realidade. Dobrei uma esquina e finalmente vi uma lanterna acesa. Um pequeno mercadinho ainda aberto, com um velho sentado na porta. Corri até lá, quase tropeçando. Me joguei para dentro, ofegante, chorando, tremendo. O homem me olhou assustado, levantou-se e tentou me acalmar em japonês. Apontei para fora, tentando explicar, tentando dizer algo, mas quando virei para mostrar, ela não estava mais lá. A rua estava vazia. O velho ficou repetindo alguma coisa, mas eu não conseguia ouvir. Meus ouvidos zumbiam, meu corpo inteiro doía. Caí sentada no chão do mercadinho, com o coração ainda disparado. Ela sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Mas eu sei o que vi. Eu senti. A voz dela ainda ressoa na minha cabeça. Watashi, kirei? E agora, toda vez que passo por um beco, toda vez que vejo uma mulher de máscara, toda vez que estou sozinha, eu escuto de novo. Ela me viu. E ela não esquece. Depois daquela noite, eu nunca mais fui a mesma. Meus pais acham que foi só um susto, uma ilusão causada pelo cansaço, talvez até um desmaio. Eles me encontraram no mercadinho depois que o dono ligou para a emergência. Disseram que eu estava em estado de choque, tremendo, os olhos arregalados, repetindo uma palavra só. Kirei, kirei. No hospital, os médicos me deram calmantes e atribuíram tudo a estresse e falta de adaptação. Mas eles não viram o que eu vi. Eles não ouviram aquela voz, não sentiram a presença dela. Aquilo foi real. Eu sei que foi. Nos dias seguintes, tentei voltar à rotina. Ir para a escola, mas fingir que estava bem. Mas eu via sinais em todos os lugares. Primeiro foram as máscaras. Era normal ver gente usando máscara aqui por causa do frio ou de gripe, mas agora eu via diferente. Toda mulher de máscara me deixava nervosa. E não era só nervoso, era pânico. Na primeira vez que entrei num trem lotado e uma senhora de máscara sentou ao meu lado, eu tive que descer na estação seguinte. Comecei a evitar ruas estreitas, esquinas escuras. Mas quanto mais eu evitava, mais parecia que ela me seguia. Uma noite, acordei com um barulho vindo da rua. Olhei pela janela do quarto e vi uma mulher parada em frente ao portão da nossa casa. Ela usava um casaco longo e máscara branca. Ficou ali por minutos, imóvel, e depois sumiu. Meu pai disse que era coisa da minha cabeça, que eu devia parar de ler histórias de terror. Eu queria que ele tivesse razão. Mas no fundo, eu sabia. Aquela não era uma alucinação. Comecei a ter sonhos estranhos. Sonhos onde eu andava por corredores intermináveis, sempre com a sensação de que estava sendo seguida. No final dos corredores havia espelhos, e neles eu via meu próprio reflexo com a boca rasgada, como se ela tivesse me marcado, como se eu estivesse me tornando como ela. Em uma das noites, acordei suando frio, com um gosto metálico na boca. Fui ao banheiro, olhei no espelho e juro por tudo, havia um corte fino no canto do meu lábio, como se algo tivesse começado ali. Na escola, ninguém mais falava comigo. Começaram a me evitar. Alguns olhavam com medo, outros com pena. Uma menina mais velha se aproximou um dia no banheiro e me disse baixinho, sem olhar nos meus olhos: "Ela só vai parar quando terminar o que começou." Eu tentei perguntar o que ela sabia, mas ela saiu correndo. Comecei a procurar respostas. Vasculhei fóruns japoneses sobre lendas urbanas, histórias antigas, rituais. Descobri que a lenda da Kushisake Onna não é nova. Vem do período Heian, dizem. Uma mulher traída pelo marido, desfigurada com uma lâmina e deixada para morrer. Ela voltou para se vingar dos homens, mas com o tempo começou a atacar qualquer um. Crianças, mulheres, inocentes. Dizem que ela aparece para quem tem algo quebrado dentro de si. Algo que chama por ela. Um medo que atrai. Então me pergunto, será que fui eu que a chamei?
Será que, ao rir da lenda, ao não levar a sério, eu abri uma porta? A cada noite, sinto que ela está mais perto. O ar fica pesado. As luzes piscam. Escuto o som da tesoura, aquele clac, clac, seco, como se ela estivesse sempre ao meu lado, pronta. Às vezes, acho que ouço a porta do meu quarto abrir. Outras vezes, sinto como se alguém estivesse respirando no meu pescoço quando estou deitada. Mas o pior foi ontem. Minha mãe me chamou na cozinha e perguntou o que eu tinha feito com as minhas máscaras. Disse que encontrou todas cortadas, rasgadas de um lado ao outro, como um sorriso forçado. Quando ela me mostrou, senti o chão sumir sob os meus pés. Eu não fiz aquilo. Eu nem as toquei. Ela entrou. Está entrando pouco a pouco no meu mundo, no meu quarto, na minha cabeça. Está me rondando como uma sombra grudada à minha pele. E eu não sei quanto tempo mais tenho até que ela decida terminar o que começou. Watashi, kirei? A pergunta não para. Está em todo lugar, no espelho, nos sonhos, nas paredes da escola. Alguém escreveu com batom em um dos banheiros femininos. Está dentro de mim agora. Eu sinto. Ela me escolheu. Eu sabia que se continuasse daquele jeito, acabaria enlouquecendo. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Cada canto da casa parecia esconder a presença dela. Meus pais não entendiam. Achavam que eu estava deprimida, que era a saudade do Brasil, da escola, dos meus amigos. Tentaram conversar comigo, me levar ao médico, mas como explicar para eles que uma entidade está me seguindo? Que uma mulher com a boca rasgada aparece nas minhas noites, nos espelhos, nos corredores da escola? Eles jamais acreditariam. Nem eu teria acreditado se não tivesse visto com os meus próprios olhos. Foi quando decidi procurar por ajuda, não nos livros. Não na internet. Eu precisava falar com alguém que soubesse de verdade, alguém que vivesse nesse mundo de sombras. Me lembrei da menina que falou comigo no banheiro da escola. Passei os dias seguintes tentando encontrá-la de novo. Fui até a sala dela, esperei na saída. Quando a vi, corri atrás dela. Ela tentou fugir de novo, mas consegui alcançá-la antes que ela entrasse no trem. Segurei seu braço e pedi, implorei que me ajudasse. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela sabia. Tinha passado por isso também. O nome dela era Haruka, e o que ela me contou me arrepiou até os ossos. Quando era criança, Haruka viu a Kuchisake Onna em frente à escola onde estudava. Ninguém acreditou nela. Ela ficou semanas sem falar, até que um dia desapareceu por 3 dias inteiros. Quando a encontraram, estava em estado de choque, com cortes superficiais no rosto. Nunca contou o que aconteceu até agora. Disse que sobreviveu porque uma velha senhora do bairro a ajudou. Uma miko, uma sacerdotisa shintoísta aposentada que sabia lidar com espíritos. A tal senhora ainda morava na parte antiga da cidade, perto de um templo escondido entre as colinas de Kyoto. Fomos até lá no fim daquela tarde, antes que escurecesse. O caminho era cheio de escadas de pedra, com lanternas antigas de pedra cobertas por musgo. O ar cheirava a incenso e folhas molhadas. O tempo parecia mais lento ali. As árvores altas abafavam o som da cidade. Quando chegamos, a casa parecia deserta, mas a porta se abriu sozinha. Entramos. A casa era antiga, com tatames gastos e paredes de papel. E lá estava ela, uma mulher pequena, enrugada, de olhos profundos como poços sem fundo. Ela não se assustou com a nossa presença. Olhou direto para mim como se já soubesse o que me perseguia. Haruka falou por mim, explicou tudo. A mulher apenas assentiu, como se tudo já fizesse parte de um ciclo inevitável. Ela disse que a Kuchisake Onna não é apenas uma alma penada. É uma entidade alimentada pelo medo, pela vergonha, pela vaidade e pela dor. Não aparece para qualquer um, só para quem carrega rachaduras por dentro. E segundo ela, a entidade havia me marcado. Um elo havia sido criado, e quanto mais eu tentasse fugir, mais forte ela se tornaria.
Mas havia um ritual, um antigo, perigoso, esquecido por muitos. Uma forma de interromper o ciclo, não destruí-la, pois isso era impossível, mas sim selar a conexão antes que ela tomasse conta de mim por completo. Para isso, eu teria que encarar a verdade, revelar minha ferida interna, a que ela havia detectado, a vergonha escondida, o medo não confessado. E teria que fazer isso à meia-noite, sozinha, diante de um espelho. Você terá apenas uma chance, disse a velha. Ela virá e você terá que olhar nos olhos dela. Se tremer, se mentir, se esconder, ela termina o que começou. Saí de lá com o coração pesando como pedra, mas não tinha escolha. Era isso ou perder minha mente, ou minha vida. Naquela noite preparei tudo como ela mandou. Um espelho grande colocado de frente para mim. Uma vela acesa em cada canto do quarto. Um amuleto que a velha me deu, feito de papel com símbolos estranhos. Meus pais haviam saído. Um jantar com colegas de trabalho do meu pai. O tempo perfeito. O relógio marcou 23h59. O silêncio da casa era absoluto. Apenas o som do vento lá fora, sibilando pelas frestas das janelas. Eu sentei diante do espelho e encarei meu reflexo. Por um momento quase desisti. Queria correr, fugir dali, mas algo me segurava. Um frio na espinha, uma presença. E então, à meia-noite em ponto, ela apareceu. Não no espelho, atrás de mim. Eu não precisava virar para saber. Sentia sua respiração, seu cheiro, uma mistura de flores podres e ferro. Senti seus olhos sobre mim como duas lâminas prestes a cortar. Ela não falou, apenas me olhava. E eu entendi. Era minha vez de falar, de confessar. Respirei fundo com as mãos tremendo e disse: eu te vi, porque sou como você. Tenho vergonha do que sou, tenho medo do que as pessoas pensam. Me escondo atrás de uma imagem, um rosto calmo, sorridente, mesmo quando tudo está desmoronando por dentro. No espelho, meu reflexo começou a se distorcer. Meus lábios pareceram se alongar, meus olhos escureceram. Mas continuei. Mas hoje, eu não fujo mais. Pode me olhar, pode me ver, porque agora eu também estou te vendo. O reflexo congelou. O quarto esfriou de repente. A vela tremeluzia como se fosse apagar. Atrás de mim, ouvi um suspiro longo, quase um lamento. E então, ela falou: você me viu. E desapareceu. O espelho rachou no centro, as velas se apagaram e a casa ficou mergulhada no escuro. Eu fiquei ali por minutos, talvez horas. Não sei dizer. Só sei que pela primeira vez desde aquela noite maldita, não ouvi mais a tesoura. Não senti mais o peso dos olhos dela sobre mim. Ela foi embora, mas eu sei, ela nunca vai embora de verdade. Eu sabia que se continuasse daquele jeito, acabaria enlouquecendo. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Cada canto da casa parecia esconder a presença dela. Meus pais não entendiam. Achavam que eu estava deprimida, que era a saudade do Brasil, da escola, dos meus amigos. Tentaram conversar comigo, me levar ao médico, mas como explicar para eles que uma entidade está me seguindo? Que uma mulher com a boca rasgada aparece nas minhas noites, nos espelhos, nos corredores da escola? Eles jamais acreditariam. Nem eu teria acreditado se não tivesse visto com os meus próprios olhos. Foi quando decidi procurar por ajuda, não nos livros, não na internet. Eu precisava falar com alguém que soubesse de verdade, alguém que vivesse nesse mundo de sombras. Me lembrei da menina que falou comigo no banheiro da escola. Passei os dias seguintes tentando encontrá-la de novo. Fui até a sala dela, esperei na saída. Quando a vi, corri atrás dela. Ela tentou fugir de novo, mas consegui alcançá-la antes que ela entrasse no trem. Segurei seu braço e pedi, implorei que me ajudasse. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela sabia, tinha passado por isso também. O nome dela era Haruka, e o que ela me contou me arrepiou até os ossos.
Quando era criança, Haruka viu a Kuchisake-onna em frente à escola onde estudava. Ninguém acreditou nela. Ela ficou semanas sem falar, até que um dia desapareceu por 3 dias inteiros. Quando a encontraram, estava em estado de choque, com cortes superficiais no rosto. Nunca contou o que aconteceu até agora. Disse que sobreviveu porque uma velha senhora do bairro a ajudou. Uma miko, uma sacerdotisa shintoísta aposentada que sabia lidar com espíritos. A tal senhora ainda morava na parte antiga da cidade, perto de um templo escondido entre as colinas de Kyoto. Fomos até lá no fim daquela tarde, antes que escurecesse. O caminho era cheio de escadas de pedra, com lanternas antigas de pedra cobertas por musgo. O ar cheirava a incenso e folhas molhadas. O tempo parecia mais lento ali. As árvores altas abafavam o som da cidade. Quando chegamos, a casa parecia deserta, mas a porta se abriu sozinha. Entramos. A casa era antiga, com tatames gastos e paredes de papel. E lá estava ela, uma mulher pequena, enrugada, de olhos profundos como poços sem fundo. Ela não se assustou com a nossa presença. Olhou direto para mim como se já soubesse o que me perseguia. Haruka falou por mim, explicou tudo. A mulher apenas assentiu, como se tudo já fizesse parte de um ciclo inevitável. Ela disse que a Kuchisake-onna não é apenas uma alma penada. É uma entidade alimentada pelo medo, pela vergonha, pela vaidade e pela dor. Não aparece para qualquer um, só para quem carrega rachaduras por dentro. E segundo ela, a entidade havia me marcado. Um elo havia sido criado, e quanto mais eu tentasse fugir, mais forte ela se tornaria. Mas havia um ritual, um antigo, perigoso, esquecido por muitos. Uma forma de interromper o ciclo, não destruí-la, pois isso era impossível, mas sim selar a conexão antes que ela tomasse conta de mim por completo. Para isso, eu teria que encarar a verdade, revelar minha ferida interna, a que ela havia detectado, a vergonha escondida, o medo não confessado. E teria que fazer isso à meia-noite, sozinha, diante de um espelho. Você terá apenas uma chance, disse a velha. Ela virá e você terá que olhar nos olhos dela. Se tremer, se mentir, se esconder, ela termina o que começou. Saí de lá com o coração pesando como pedra, mas não tinha escolha. Era isso ou perder minha mente, ou minha vida. Naquela noite preparei tudo como ela mandou. Um espelho grande, colocado de frente para mim. Uma vela acesa em cada canto do quarto. Um amuleto que a velha me deu, feito de papel com símbolos estranhos. Meus pais haviam saído. Um jantar com colegas de trabalho do meu pai. O tempo perfeito. O relógio marcou 23h59. O silêncio da casa era absoluto. Apenas o som do vento lá fora, sibilando pelas frestas das janelas. Eu sentei diante do espelho e encarei meu reflexo. Por um momento quase desisti. Queria correr, fugir dali, mas algo me segurava. Um frio na espinha, uma presença. E então, à meia-noite em ponto, ela apareceu. Não no espelho, atrás de mim. Eu não precisava virar para saber, sentia sua respiração, seu cheiro, uma mistura de flores podres e ferro. Senti seus olhos sobre mim como 2 lâminas prestes a cortar. Ela não falou, apenas me olhava. E eu entendi. Era minha vez de falar, de confessar. Respirei fundo com as mãos tremendo e disse: eu te vi, porque sou como você. Tenho vergonha do que sou, tenho medo do que as pessoas pensam. Me escondo atrás de uma imagem, um rosto calmo, sorridente, mesmo quando tudo está desmoronando por dentro. No espelho, meu reflexo começou a se distorcer. Meus lábios pareceram se alongar, meus olhos escureceram. Mas continuei. Mas hoje, eu não fujo mais. Pode me olhar, pode me ver, porque agora eu também estou te vendo. O reflexo congelou. O quarto esfriou de repente. A vela tremeluzia como se fosse apagar. Atrás de mim, ouvi um suspiro longo, quase um lamento. E então,
Ela falou: "Você me viu", e desapareceu. O espelho rachou no centro, as velas se apagaram e a casa ficou mergulhada no escuro. Eu fiquei ali por minutos, talvez horas. Não sei dizer. Só sei que pela primeira vez desde aquela noite maldita, não ouvi mais a tesoura. Não senti mais o peso dos olhos dela sobre mim. Ela foi embora, mas eu sei, ela nunca vai embora de verdade. Se você ouviu até aqui, é porque a escuridão já sussurrou no seu ouvido. Obrigado por caminhar conosco, na calada da noite. Se essa história fez seu coração acelerar, deixe o like e se inscreva no canal. Tem muita coisa que ainda não foi contada e você não vai querer ouvir sozinho. Nos vemos depois do próximo uivo.